Gravando. Pronto. Foi? Foi. Agora foi. Então vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre os dados, né? Então, o poder dos dados hoje, o que eles chamam hoje de o novo petróleo, né? Então, faz muito sentido. Então, é uma frase que às vezes a gente escuta muito e acaba não dando tanta atenção nela, né? Mas se você observar, por exemplo, as empresas de dados hoje, quando a gente fala da Meta, né, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, na verdade, eles só têm dados, né? Ô, Júnior, tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando microfonia aí, ó. Fecha o microfone, depois a gente abre aqui para qualquer dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida durante o processo nosso aqui, pode abrir, tá, o microfone e fazer pergunta, não precisa deixar tudo para o final, não, que às vezes a gente perde o time do negócio. Então, só voltando aqui, falando rapidinho dessas empresas, né? Então, hoje o Facebook, o Meta, né, que mudaram o nome dele, ele vale mais do que todas as empresas montadoras de carro do mundo juntas, se você excluir a Tesla. Então, ela não faz um parafuso, é uma empresa só de dados e ela tem um valor bilionário, né? Você juntar a Tesla e ela vale um pouco menos, né? Então, falando aqui um pouco agora, vou mudar a tela aqui, né? Então, falando um pouco de mim rapidamente, né? Trabalho como analista de sistema desde 99, faço parte do Departamento de Ciência de Dados e Marketing lá do UniCeub. Trabalhei em alguns órgãos aí, governamental, vários deles hein, eu não consegui listar aqui. Eu também faço consultoria para várias empresas nessa área de dados, né? Então, e o que a gente vai falar aqui hoje? Então, eu coloquei aqui 2 objetivos rápidos, né? Para a gente ser bem objetivo do que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o objetivo é mostrar como os dados podem aumentar o lucro, né? Então, a gente está falando do negócio, um negócio que a gente acaba investindo muito tempo, né? E o tempo é a coisa a mais valiosa que a gente tem hoje em dia, né? Então, como aumentar, como ter mais lucro e otimizar melhor o nosso tempo. E a proposta é transformar a informação em estratégia prática em resultados concretos. Então, como que a gente pega esses dados e realmente usa ele para alguma coisa? Como que a gente faz esse dado trabalhar para a gente, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu queria pedir para vocês, no chat aí da reunião, colocar qual que é o negócio de vocês, tá? Alguns eu conheço, outros não, só para direcionar melhor aqui o que a gente vai falar. Tá? Se vocês puderem colocar agora, eu vou dar uma lida aqui, rapidinho, que aí a gente vai direcionando melhor até para facilitar alguns exemplos que eu pretendo dar. Tá? Deixa eu ver aqui, ecoturismo, acho que eu tenho que aumentar minha tela aqui. Turismo de aventura e ecoturismo. Pode falar, Nicole. Não estou conseguindo abrir o chat. Aí falo daqui mesmo, então pode? Pode, claro. Eu sou a Ecoexperiência, tenho hospedagem e experiência voltada para a sustentabilidade. Beleza. Quem mais? A Tânia eu conheço, o Adriano eu conheço, Visite Brasília, o Eduardo está aí. Exatamente, eu também não estou conseguindo abrir. Então, Não, beleza. Se o seu, você me tô conhece, ligado. cara, Júnior. Tranquilo. Bacana, já deu para ter uma ideia, um perfil interessante aqui. Beleza. Então, vamos em frente. A gente vai começar falando um pouco sobre esse livro aqui, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu vou falar dele, né? Então, esse livro aqui, ele mostra, né, uma abordagem voltada para a experiência de excelência. Tá? E o que quer dizer isso? É realmente trabalhar a experiência do cliente. Isso que se fala muito, né, em transformar em experiência do cliente, fala muito isso, mas eu vejo que falta, às vezes, informação do motivo de fazer isso. Tem alguém que conhece esse livro? Ninguém? Já que conhece? Tem mais alguém aqui que levantou, parece?
Enfim, é um livro bem fácil de ler, porque ele é muito pequeno e é um livro bem enfim, bem objetivo, né? Então, eu acho que vale a pena conhecer, para quem não conhece ele. Na Amazon tem ele bem baratinho. Acho que eu tenho até o PDF dele aqui. Eu tenho assim, alguns livros digitais, eu posso compartilhar com vocês depois. Mas por que eu trouxe isso? Para a gente ver algumas experiências que existem lá e que a gente pode fazer aqui também, né? Então, lá na Disney, eles medem tudo. Tudo que você vê lá, ele é metrificado. Até coisas que a gente não faz nem ideia que existe. Então, ele usa dados para mapear tudo que tem lá. E é possível a gente fazer isso também, em alguns pontos, né? Então, a gente tem que parar com esse medo de falar, a empresa é muito grande, então não tem como fazer isso aqui. Às vezes a empresa aí é uma pessoa só, né? E às vezes é difícil o dia a dia. Então, tem que realmente quebrar essa barreira de não dá para fazer. Não posso perder muito tempo com a planilha, porque eu tenho que atender o cliente. Mas muitas vezes os dados que você já tem, ele pode ser muito valioso, né? Então, por exemplo, você tem a informação, por exemplo, de quem volta na tua empresa, você tem informação de quem indica, então quais os clientes que estão indicando. Então é difícil saber isso, né, se você não faz uma pesquisa. E até o final eu vou falar vários indicadores que é interessante vocês anotarem. E aqui está o primeiro, que é o NPS. Tá? Então esse indicador é um indicador de métrica que mede a lealdade do cliente, qual a probabilidade que ele tem de te indicar. Tá? Esse indicador é facilmente você consegue analisar ele facilmente através de pesquisa. Tá? Então, é uma pesquisa que tem algumas perguntas. Essas perguntas, se eu não me engano, ela vai de 0 a 10. Tentando lembrar aqui que tem um cálculo para fazer. Eu acho que ele pega esses números de 0 a 10 e classifica esses clientes em 3 partes. E através dessas 3 partes, ele consegue te dar a métrica de qual cliente é mais propenso a fazer a indicação do seu produto. Tá? Então, é bem interessante vocês darem uma procurada aí. E é muito fácil de fazer. Então, um Google Form mesmo, uma ligação que você faz para o cliente, você consegue identificar isso. Tá? E quanto cada canal traz de cliente fiel. Então, você tem que também mapear quais são os seus canais de aquisição. Então, por onde que o cliente está vendo? Ele está vendo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. Você precisa saber exatamente de onde ele está vindo. Então, isso é o canal de aquisição. Então, minha sugestão é que vocês anotem esses indicadores. No final, a gente vai falar mais alguns. Tá? Então, o próximo aqui. Tem alguém que já foi lá, conhece a Disney? Levanta a mão aí, só para saber. Adriana, Tânia. Adriana e Tânia, até agora. E existem algumas curiosidades ali, né? Quando você vê uma imagem desse tipo, o que remete isso aqui? A gente está falando que os parques ali recebem, em média, 120 mil pessoas por dia. Quando a gente vê uma imagem dessa, remete a uma criança perdida na multidão. É mais ou menos isso que acontece, não é? Então, é impossível que a gente consiga evitar todos os tipos de problema que a gente tem no dia a dia com o cliente. Tá? Só que a Disney, ela faz uma coisa, ela transforma a experiência ruim numa experiência boa, mesmo quando algo foge do controle deles. Então, eles não têm controle para conseguir evitar com que a pessoa perca o filho ali no meio daquela multidão, isso pode acontecer. Mas o que eles fazem? Eles transformam aquilo numa experiência boa. Isso pouca gente sabe, eles têm uma sala, eles têm uma espécie de um... Não é bem uma sala, eles têm uma região lá na Disney, onde eles levam as crianças que perderam dos pais, né? E eles fazem o possível. Tem algumas pessoas aí com o microfone aberto, acho que está dando interferência aqui. Melhorou. Então, o que eles fazem? Eles levam essas crianças para esse departamento lá e fazem com que essas crianças elas não percebam que elas se perderam dos pais. Tá? Então, elas evitam que a criança tenha aquele trauma e que ela saiba que está perdido. Enquanto isso, tem uma equipe especializada que consegue localizar os pais e muito rápido. Tá?
E o pai chega lá para buscar a criança e ela está lá brincando, está fazendo outras coisas lá, ela nem sabe o que aconteceu. Então você transforma uma experiência que foi horrível numa coisa que vai servir para alguma coisa depois a nível de experiência, né? Quando a gente vê uma imagem dessa aqui, é outra coisa que acontece. Esse aqui é um estacionamento de lá, tá? Quando a gente vê uma imagem assim próxima, parece muito que o estacionamento em shopping que a gente está acostumado a ir, né? Só que se eu amplio um pouco essa imagem, você vê que o negócio já é mais complicado, né? A gente está falando no Magic Kingdom em 12 mil vagas de carro. Quando eu pego uma imagem de satélite, fica um negócio impossível de você achar o carro se você perder, né? E o que acontece aqui? A gente está falando de 12 mil carros. É muito provável que várias pessoas não anotem o endereço de onde está o carro. Lá tem umas plaquinhas com uma letra, um número, enfim. Você lembrar de anotar aquilo quando você chega é muito fácil de achar o carro, mas se você esquecer, realmente é complicado. E o que acontece quando você perde o carro? Eu já tive caso, uma família de gente que ficou quase 2 horas procurando o carro, porque não sabia essa informação que eu vou passar para vocês. Então, o que eles fazem? Uma experiência ruim. A pessoa ficou 10 horas em pé ali. Um parque desse, a pessoa anda em média 10 a 12 quilômetros por dia, né? E às vezes demora uma semana para andar 10 quilômetros. Imagina no final do dia como é que a gente fica, né? Quem não está acostumado. Você tenta localizar o carro, a primeira coisa que você faz é pedir ajuda para algum funcionário ali, né? Então você chega ali e fala, meu carro é marca tal, modelo tal, cor tal, e eu preciso achar o carro. Aí o cara te pergunta assim, que hora que você chegou no parque? E você até fica meio sem entender, né? Falou, mas tô falando o modelo do carro, por que ele quer saber a hora que eu cheguei? Aí você fala, cheguei 8h30 da manhã. Ele olha lá no tablet e fala, seu carro tá na fila tal. E o cara vai lá, o carro tá lá. Tá? Então, aquelas pessoas que organizam esse estacionamento no começo, eles já conseguiram prever que vai ter um problema no final. Tá? Então, eles não são só um flanelinha para você te ajudando a estacionar. Eles estão marcando o horário de cada fila daquela onde os carros estão sendo estacionados. Né? Isso aqui é outra história do... Acho que esse cara chama Fred, se eu não me engano. Fred alguma coisa. Né? O que esse cara fez? Ele tem 70 e poucos anos. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Alguns empregos, assim, o pessoal tem mais idade, a gente vê muito em caixa de supermercado, enfim. Tem alguns empregos, assim, com um pessoal mais velho, né? Até bacana isso. E esse cara, ele chama Fred, ele tem, se eu não me engano, 70 e poucos anos, 78, eu acho, o dia que eu li na matéria, né? Esse cara, ele trabalha, acho que 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, 6 horas por dia. Acho que é uma coisa desse tipo. E ele, vendo aquelas meninas, né, todas fantasiadas, o que ele fez? Na entrada do parque tem várias lojas, né? E ele foi lá e comprou um caderninho de autógrafo. E ele começou a pedir autógrafo para as meninas que estavam vestidas de princesa. Então ele começou, ele comprou com o dinheiro dele e começou a fazer isso. A última notícia que a gente teve dele, ele já estava com 1.400 autógrafos das meninas, que é uma coisa assim que você acaba encantando o cliente de alguma forma, né? Então, tudo que a gente fala agora, às vezes parece um pouco lúdico, né? Mas é bom a gente começar a conectar com o nosso dia a dia, né? Então, o que a gente está fazendo de diferente? Hoje, todas as áreas têm muita concorrência, né? Então, o que a gente está fazendo de diferença que realmente vai agregar e fazer aquela pessoa lembrar da gente depois? Aqui, ó. Então, a gente consegue entender, ó, que encantar e medir é um crescimento sustentável, né? Então, quando a gente encanta o cliente, a gente consegue medir aquilo de alguma forma, né? É onde você consegue fazer, onde você começa a ter chance que aquele negócio seu comece a escalar. Então, como é que você vai escalar um negócio se você não consegue encantar o cliente? Cada venda que você faz é difícil, né? Tem que ir atrás dele, ninguém te indica, ninguém te avalia, então é realmente muito difícil. Na hora que eu aperto aqui, ele não muda. Agora foi. Então, como é que você aplica isso tudo que a gente falou no turismo local?
Então, você tem que entender algumas coisas do seu negócio, né? Então, algumas coisas que a gente pode começar a notar. Então, o cliente que volta na sua hospedagem todo carnaval, por exemplo, o cliente que volta na sua hospedagem todo final de semana, todo feriado, o cliente que compra algum produto seu em data específica. Você tem esse dado na mão? Você consegue se comunicar com ele? Você consegue prever o que vai acontecer e conseguir tentar fazer uma venda antes que ele compre de um concorrente, por exemplo? Então, esses dados que você provavelmente já tem em alguma planilha, alguma lista de venda, tem que começar a ser trabalhado, tá? Tem alguém aí que pega a lista de venda do ano passado, por exemplo, e compara com esse ano e faz uma projeção de mais ou menos quanto vendeu para ver se está chegando na meta? Tem alguém que faz algo parecido com isso? Tá clicando a mãozinha aí para a gente ver. Ó, EcoC. Então, com os dados, você consegue identificar vários perfis de cliente, né? Você começa a criar relação, começa a identificar qual perfil de cliente tem mais chance de comprar em determinada época, né? Então, quando a gente trabalha muito com sazonalidade, né? Então, tem época que é ruim na chuva, tem época que é melhor. Enfim, você consegue prever melhor essas épocas e consegue trabalhar, às vezes até criando produtos diferentes para épocas que você vende menos, né? Então, voltando aqui na Disney, a gente vai falar de mais um indicador agora, né? Então, o que eles fazem? Ela foca no encantamento do cliente, porque ele sabe que vender uma vez só para o cliente é muito mais caro, tá? E quando você vende várias vezes para o mesmo cliente, é muito mais fácil e muito mais barato. Você consegue fidelizar o cliente. Então, a gente está falando da empresa que tem 20 mil clientes em média por dia, né? E os caras, eles se preocupam com todos os detalhes. Então, no nosso negócio, que com certeza é um negócio muito menor, é muito mais fácil da gente identificar os detalhes, né? Então, eles entendem que um cliente satisfeito, ele volta e indica. E aí a gente fala no outro indicador, que é o LTV, né? Então, o que é o LTV? Eu vou mudar aqui. Aqui a gente tem um gráfico, tá? A gente está falando do LTV. A gente vai falar algumas coisas um pouquinho mais técnicas, mas no geral aqui não vai ser, tá? Então a gente vai evitar fazer alguns cálculos, enfim, eu vou passar um pouco por cima disso. Mas aqui a gente está falando de custo de aquisição versus LTV. Então a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: quanto é que você está gastando para fazer uma venda? Alguém tem esse número? Alguém faz esse cálculo, por exemplo? Então você coloca uma campanha no Instagram e gasta R$ 1.000. Então, qual que é o seu custo de aquisição? Alguém chega a fazer esse cálculo? Levanta sua mão aí para a gente ver. Então, como é que você faz esse cálculo? Então, se você gastou R$ 1.000, né? E você vendeu para 10 clientes, você sabe que seu custo de aquisição foi R$ 100. Então, o cálculo do custo de aquisição é bem simples, né? E aqui é onde entra o LTV. O LTV é quanto tempo a pessoa consome na sua empresa. Então, ela fica consumindo, ela compra uma, duas, três, quatro, cinco vezes, qual que é o tempo que ela fica ali consumindo? Hoje, as empresas que têm LTV muito alto, como a Netflix, por exemplo, né, são empresas que ela vale exatamente aquele valor todo que a gente vê por causa do LTV. As pessoas ficam lá 5, 10, 15 anos pagando a mensalidade. O LTV é altíssimo. E ela fez para você uma vez só. Então, o custo de aquisição provavelmente foi alto, né? Eles gastam muito com publicidade, mas o LTV, ele vai... 5 anos é tranquilo. Eu não sei qual o número do LTV deles, mas a gente consegue achar. É muito alto, é muito alto. E qual que é o ponto de equilíbrio, né? Também pode se chamar de break-even. Então, qual que é o ponto de equilíbrio? É o ponto que você deixa de gastar para adquirir aquele cliente e começa a ter o lucro ali em cima disso. Agora, sobre o upsell e cross-sell, alguém faz isso com o produto ou com o serviço que vocês oferecem? Bota um joinha só para a gente ver.
Então, o que é o upsell e cross-sell, né? O que é o upsell? É quando você faz uma venda de um produto, por exemplo, você vende lá sei lá, uma passagem aérea classe econômica. O upsell é quando a pessoa compra classe econômica e você oferece para ela a classe executiva. Então, você está vendendo o mesmo produto mais caro com alta categoria. Tá? Então, isso é chamado de upsell. E o cross-sell é quando você vende um produto com uma venda cruzada, né? Então, você vende lá, sei lá, uma hospedagem, uma experiência, e você vende junto ali, depois que a pessoa compra, você oferece, por exemplo, um serviço de van para ir buscar aquela pessoa na casa dela e voltar. Tá? Então, isso pode ser chamado de cross-sell, então, a venda cruzada. Quando a gente cria um produto, quando vocês criam uma experiência, um produto assim, é muito interessante também criar esses produtos criar uma esteira de produtos baseada no produto principal. Tá? Então, qual que é o seu, pode falar. Alguém levantou a mão. Acho que foi o Luiz. Então, quando você cria um produto, né, é interessante também você criar uma esteira de produto e começar a metrificar isso aí, né? Quando você cria uma experiência nova na empresa, é importante você criar esse gráfico aqui por serviço também, para você saber qual serviço está tendo mais lucro que o outro e às vezes até para descontinuar algum produto, né? Então, como é que eu vou saber se eu continuo com aquele produto ou não? Ele ficou muito tempo, o custo de aquisição dele para vender é muito alto e que a pessoa compra uma vez e nunca mais compra. E, às vezes eu posso achar que o produto é excelente, mas se não está tendo adesão do público, será que vale a pena continuar? Então, é importante Júnior, isso Larissa, aqui por produtos também, então. Alguém falou alguma coisa? a Larissa levantou a mão. Pode falar. Não? Abaixou. Então, o que é essa análise de dados aqui? É usar a informação do próprio negócio para tomar decisão estratégica. Então, esses dados aqui, eles podem ser dados internos e também podem ser dados externos. Tá? Então, você pode usar dados dentro do seu negócio quanto dados externos. Por exemplo, você tem os dados de venda durante 10 anos da tua empresa. Você consegue, por exemplo, cruzar esses dados com informações meteorológicas, por exemplo, do INEP, onde você consegue saber em qual temperatura que estava na época que você vendeu mais o produto X. Isso pode fazer sentido, pode não fazer. Foi uma época de chuva, foi uma época de frio, né? O que vendia mais em determinada época? E você começa a ter uma análise mais inteligente ali do que realmente aconteceu. Então, às vezes você tem uma empresa que em determinada época vende mais vinho. Mas por que vende mais vinho naquela época se nem estava frio, não? Às vezes aconteceu alguma coisa. Algum exemplo prático aqui, saber quanto aumentar o preço. A precificação é uma coisa bem complicada. Quando a gente faz precificação de hospedagem, por exemplo, a gente usa uma ferramenta chamada Price Labs, que ela faz a precificação automática em hospedagem baseada em oferta e demanda, mais ou menos como é feito de passagem aérea. Então, ela é um cálculo bem complexo, só que é uma ferramenta que faz isso para a gente sozinho, né? Agora, quando a gente fala de serviço, é mais difícil. Então, quanto vale o seu produto? Primeira coisa, você tem que ter o custo dele todo bem trabalhado, sem ter um custo real do produto para saber quanto que você pode cobrar por ele, né? Às vezes, dependendo, né, vale a pena você cobrar até um valor mais baixo de um produto de entrada, se você tiver certeza que você tem uma esteira de produto que vai poder suprir aquilo depois. Então, você faz um produto de entrada com valor baixo, só que você sabe que você vai conseguir vender para aquela pessoa 3, 4 vezes produtos mais caros. Isso também é muito feito no marketing, né? Existem estratégias para isso. E aqui a gente está falando de usar o que a gente tem, né? Não inventar muito, não inventar muita coisa. Então, no WhatsApp a gente tem muita coisa.
A avaliação do Google, a gente tem muita coisa lá, tá? Então, pedir para a pessoa avaliar, fazer a avaliação do Google, ou mandar um formulário para a pessoa avaliar, ou ligar para a pessoa para entender, é muito importante, né? Porque você começa a moldar o produto ali a partir do que a pessoa quer comprar, né? Então, a gente fala muito que a gente vende o que a pessoa quer e depois entrega o que ela precisa. Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Então, você vende, você tem que entender qual linguagem falar com ela, você tem que entender o ponto positivo e negativo do teu produto. Então, ouvir as críticas, às vezes, a pegar o telefone e ligar para a pessoa, né, pode fazer muita diferença. E para que servem os dados, né? Então, aqui, entender padrões, né, identificar como funciona o negócio, fazer previsão, previsibilidade. Hoje a gente tem muito algoritmo fácil de usar, que você consegue fazer projeção. Então, você pega lá, sei lá, 5 anos de venda de um produto X e você consegue projetar como que vai ser a venda dele nos próximos 3, 4 anos. Se ele está numa tendência de queda, se ele está aumentando, a gente sabe, daqui 2 anos ele vai começar a ter uma tendência de queda. Você sabe que você precisa criar produto novo o tempo inteiro, né? Conhecer o cliente, identificar potencial. Então, os dados não podem ser negligenciados. A gente tem que entender, ter essa maturidade analítica, né? E aprender realmente como fazer cálculo, como usar os dados para poder alavancar o negócio. Aqui, ó, eu queria que você, ou alguém de vocês abrisse o microfone e me falasse qual diferença visível vocês conseguem ver entre essas duas mulheres aqui. E depois a gente vai falar um case do Target. Alguém se arrisca? Vou falar o óbvio. Qual? Uma está grávida e a outra não. Não é esse. Uhum. Uma está grávida de X meses e a outra está grávida de 1 mês. Tá. As duas estão grávidas. Mas Ah. como é que o Target descobriu isso? Existem alguns algoritmos. Aqui, é claro que eu peguei 2 imagens na internet que não tem nada a ver com isso, mas o case é o seguinte. Como é que o Super Target, que é uma rede de varejo, eu acho que é americana, né? Nos Estados Unidos tem muito, mas não sei se ela é americana. Conseguiu saber que essa mulher está grávida de 1 mês. Se visivelmente é impossível da gente saber. E também ninguém sai fazendo pesquisa e perguntando para as pessoas, né? Eles conseguiram, usaram um algoritmo que ele faz um cálculo estatístico. Só por curiosidade, é um algoritmo que chama a priori. O que ele faz? É um algoritmo de associação. Tá? Então, eles viram que mulheres que compravam creme com fragrância, né, com algum cheiro, e pararam de comprar creme, começaram a comprar creme sem cheiro, e começaram a comprar suplemento de zinco, pelo relacionamento desse algoritmo, ele mostrou que aquela mulher estava grávida. E enviou um alerta para o departamento de marketing, e o departamento de marketing começou a enviar promoção para aquela pessoa de produto de bebê, de produto de pessoa grávida. Tá? Então, como é que eles conseguiram identificar isso tão rápido? Através de algoritmos de associação. E isso é muito possível da gente fazer também, tá? Não é nada assim tão complexo de fazer. É claro que o tamanho deles ali é muito mais, eles têm muita equipe, muita gente, muito mais fácil de fazer, porque eles têm muito dado, né? Com pouco dado, esses algoritmos não funcionam tão bem, mas é possível a gente fazer algumas associações. Por exemplo, mudando aqui, algumas correlações aqui que a gente pode começar a pensar. Aí eu queria que vocês começassem a pensar esses exemplos aqui voltado para o negócio de vocês. Então, por exemplo, clientes. Às vezes eu tenho que tirar o negócio da frente da tela aqui. Clientes que reservam para finais de semana chuvosos tendem a contratar mais serviços extras. Olha aqui o upsell e cross-sell, tá vendo? Então, correlação descoberta por machine learning, analisando clima e consumo local. Então, o que foi notado? Que em dias com previsão de chuva, os hóspedes contratam mais café da manhã, jantar, e permite criar pacote extra em dias chuvosos. Então, você sabe que em dias chuvosos, aquelas pessoas tendem a consumir mais dentro do estabelecimento, por exemplo.
Então, através de dados, você vai criando essas correlações, como o Target fez lá para saber se a pessoa está grávida ou não. Outro exemplo, casais que viajam fora de alta temporada são mais propensos a deixar a avaliação positiva. Olha aí. Então, casal que viaja fora de temporada, eles deixam a avaliação mais positiva. Então, usando algoritmo de correlação, ele pega data, tipo do cliente e nota média. Então, esses 3 dados que é fácil da gente ter, você consegue criar correlação. É claro que aqui um exemplo, isso não vale, não é uma regra, não vale para qualquer negócio, depende muito do produto, do serviço, né? Mas alguns exemplos aqui que vocês podem começar a tentar aplicar. Estou percebendo que casais que viajam em março e outubro dão notas mais altas do que os que vinham em janeiro. Então, podemos começar a direcionar a campanha para esse público nesses meses, tá vendo? Então, todo mundo tem a data, tem o tipo do cliente, tem a nota que ele dá, né? Caso vocês usem, por exemplo, a ficha Google, né, para pedir isso. E é fácil da gente ter essa informação. Outra correlação, pessoas que clicam, essa aqui é interessante, pessoas que clicam em foto com piscina iluminada à noite têm maior taxa de reserva. Então, arquivo de machine learning pode cruzar engajamento visual com conversão. Então, imóveis com fotos de piscina tinham 22% mais reserva, com piscina à noite, né? Podendo padronizar esse tipo de imagem em todos os anúncios. Então, para quem tem hospedagem, vocês têm foto da piscina à noite? Será que não valeria a pena colocar alguma foto à noite? Com certeza sim, né? Mas tudo é teste, claro. Outra correlação, reserva feita à noite tem maior taxa de cancelamento. Tá? Então, correlação de horário e reserva. Quando a gente fala em à noite, eu já vendi produto na internet, tinha muita venda de madrugada. Tá? Então, venda de madrugada tende a ter o cancelamento maior, principalmente quando tem um ticket mais alto. Tá? Quando tem algum ticket mais alto, às vezes aquela pessoa ela precisaria de outra pessoa para ajudar a decidir, e ela acaba resolvendo sozinho porque é 3 horas da manhã. Tá? Só que a hora que amanhece o dia, ele vai falar lá com o esposo, com a esposa, e aquele plano que ele teve na madrugada acaba não dando certo, né? Então, é preciso fazer o cancelamento. Então, com essa descoberta, a gente pode criar uma automação que envia uma mensagem personalizada minuto após a reserva ser feita. Então, esse caso aqui, ó, nesse outro exemplo que eu tinha, a gente chegava a ter 15% a menos de cancelamento depois que a gente começou a mandar esse e-mail para a pessoa. Tá? Na época usava muito e-mail, a taxa de abertura era alta. Hoje em dia teria que ser por WhatsApp ou SMS, né? Mas chegou a aumentar diminuir em 15% a taxa de cancelamento do produto que era comprado de madrugada. Que outro, turista que chega por indicação tende a reservar com menos antecedência, só que ficam mais dias, tá vendo? Então, menos antecedência, mais dias. Com relação de comportamento de compra, tá vendo? Origem do lead. Então, é importante a gente saber de onde está vindo aquele cliente, né? Entender qual que é a aquisição dele, quem que indicou aquele cara, né? Então, quem veio por indicação reservava em cima da hora, mas ficava 1 ou 2 dias a mais do que quem não vinha por indicação, né? Então, por isso a gente consegue criar campanha de última hora para esse perfil. Existe um marketing chamado marketing de indicação também, né? Que pode ser usado para isso. Então, criar marketing de indicação dando bonificação para quem indicar o produto. Isso também é interessante. Você quebra a objeção da dúvida se aquele serviço está bom, né? Porque tem uma pessoa que ele confia que está falando que é bom. Até aqui tem alguma pergunta? A gente tem alguma coisa antes de a gente passar para frente? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Então vamos lá. Então, mito sobre análise de dados, né, que a gente tinha falado no começo, é só para empresa grande. Tá? Então, isso aí pode esquecer, não é só para empresa grande. Hoje, as ferramentas, até mais avançadas, elas estão muito baratas, muito fácil de usar. Precisa saber programar, não precisa saber programar. Ferramenta simples de usar. A Microsoft tem uma ferramenta chamada Power BI, que você consegue baixar ela gratuitamente, chama Power BI Desktop, e você consegue fazer tudo sem programar nela. Existe uma linguagem nela chamada DAX, só que ela é muito parecida, a parte mais simples, claro, né, muito parecida com aquelas fórmulas de Excel, tá? Porque ela é Microsoft, então ela tem uma parte fácil de usar, você consegue criar essas correlações,
você consegue criar gráfico, consegue fazer bastante coisa. Consegue fazer um dashboard até bem elaborado sem programar nenhuma linha, tá? E ela é gratuita, né? Se você usar em um computador só, a empresa pequena não tem por que colocar em mais de um, então você não precisa pagar licença, tá? Então é bem barato de usar. Tem várias outras soluções gratuitas que também dá para baixar. Então, o que eu quero dizer com isso, qualquer um consegue começar a usar, fazer análise de dados sem precisar programar nada. Um exemplo prático aqui, né? Promoção aqui, ó, uma análise, identificação de famílias que reservam mais em julho. Então, esses exemplos eu coloquei aqui, mais para vocês visualizarem dentro do negócio de vocês o que dá para fazer ou não, né? Então, tá lá, famílias que reservam mais em janeiro e julho. Qual que é a estratégia? Criar uma promoção de férias com filhos. Então, essa cópia do anúncio, esse criativo, a imagem que a pessoa vê ali, também é importante. Ela tem que, primeira coisa que a pessoa vê é a imagem. Você tem que conectar a imagem com a promoção que você vai fazer. E aí você vai ter uma conversão mais alta, né? Aumento de reserva, redução de dias vazios, enfim. Começa a ter uma performance maior. Agora, outros indicadores que a gente falou. Lá no começo a gente falou do NPS e a gente falou do LTV, né? Aqui a gente vai falar de mais alguns agora. Taxa de ocupação, né? Qual que é a taxa de ocupação do serviço que você vende, ou da experiência que você vende, ou da hospedagem que você vende. Você precisa saber qual que é a taxa de ocupação, até para poder saber qual que é a tua meta de ocupação, né? Então, eu tenho uma meta de ocupação ou de venda daquele serviço ali de 80%. Então, se estiver abaixo, você sabe que você precisa tomar alguma ação. Se estiver acima, você precisa entender por que está acima, para poder saber até o que fazer para continuar para acima, né? Entender qual que é o ticket médio, né? Quanto que cada cliente gasta por experiência. Então, o cliente gasta X%, X reais lá, mas será que ele não conseguiria gastar 10% a mais? E, geralmente, as pessoas que compram um produto, principalmente nessa área de turismo, ela tem uma reserva ali para comprar mais produtos. Você pode observar que toda viagem que a gente faz, ou experiência que vocês vendem, as pessoas consomem no local, né? Então, elas têm uma reserva ali para isso. Elas não vão com um pacote comprado ali e só isso, não vai consumir mais nada. Então, a parte de upsell, de cross-sell, então é muito fácil de aumentar 10% do faturamento do ticket médio. É só pensar produtos que se conectam ao produto principal que ela comprou. Então, uma vez que ela quebrou essa barreira de fazer a primeira compra, aumentar o ticket médio é muito fácil, tá? É só entender um produto que vai conectar. O CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que a gente viu lá atrás também, né? E a receita por canal. Então, entender também esses números, esses dados aqui, ó. Quando a gente fala em KPI, que são indicadores de performance, né? Entender a receita por canal também é importante. Então, qual canal que te dá mais receita? Airbnb, Booking, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Entender qual canal desse gera mais receita, até para poder ou investir mais nesse canal, ou melhorar a venda nos outros, a aquisição nos outros canais para fazer equilibrar, né? E equilibrando, com certeza você vai vender mais também. Então, ter esses números na mão é importante. E algumas ferramentas simples também, tá? A gente está falando todas ferramentas gratuitas, tá? Então, Google Form para fazer pesquisa, feedback, entender aquele NPS que a gente falou lá atrás, né? Qual a chance dessa pessoa tem de me indicar? O próprio Excel ou planilha Google, né? Também, que acho que quase todo mundo usa aqui. E o Power BI, que eu dei um exemplo lá atrás, chama Power BI Desktop, você baixa no site da Microsoft e você já consegue fazer muita coisa ali. Então, ferramentas gratuitas que te dão muito poder de análise. Não precisa inventar, não precisa comprar ferramenta cara. Se você começar a pesquisar isso na internet, vai começar a aparecer muita coisa, mas não tem necessidade, tá? Essas 3 ferramentas aqui vai suprir bastante tempo. Então, voltando aqui, né? Então, começar com o que tem, né? Então, no WhatsApp, né? Se você abrir um histórico de WhatsApp, você já vai ver que tem muita coisa.
Se você pegar um histórico de uma conversa de um cliente no WhatsApp, por exemplo, depois vocês podem até fazer esse teste. Copiar, abra o WhatsApp desktop, pega um histórico de conversa com o cliente X, joga isso no ChatGPT, que fica bacana, e pede para ele fazer uma análise dessa conversa, identificando qual o perfil daquele cliente. Então tem que ser uma conversa um pouco mais longa para ele conseguir fazer. E ele vai começar a te dar algumas informações que talvez você não tenha. E aí, para fazer isso, é interessante fazer uma comparação. Pegar pelo menos umas 10 conversas de clientes diferentes, jogar isso lá, pedir para ele avaliar todos, depois pedir para ele criar um comparativo. Ele vai fazer uma tabela e vai comparar o perfil desses 10 clientes. E vocês vão começar a entender ponto de convergência ali. Tá? Então, por 10 clientes que compraram, joga lá e faz isso. 10 clientes que não compraram, joga lá e faz a mesma coisa. 10 clientes, e isso acontece muito, né? Que pararam de me responder. Junta os 10 e faz a mesma coisa. Vocês vão começar a ver que vai ter ponto de convergência onde você vai conseguir melhorar a taxa de conversão, só fazendo isso. Tá? A gente está falando o quê? De WhatsApp e ChatGPT gratuito. Avaliação online, né? Que são as avaliações, aí já são os dados prontos, é mais fácil, né? A gente não precisa garimpar, mas não pode deixar de fazer. Né? Quando a gente estava falando eu acabei de falar de comparação, né? Então, esses indicadores também, eles começam a fazer mais sentido quando você começa a comparar. Então, compara a ocupação, ou compara a média de produtos que você vendeu num determinado período de tempo. Então, de julho a agosto. Quanto que você vendeu de julho desse ano com julho do ano passado? E começa a fazer comparação. Então, quando a gente fala de sazonalidade, também é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, quando você começa a comparar números em épocas de uma taxa de ocupação, uma taxa de venda de um serviço você vende muito naquela época, você tem que lembrar de comparar com datas parecidas, né? Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que eu vou vender no Natal agora, não adianta eu pegar meu histórico de venda dos últimos 12 meses, porque se eu fizer isso, eu vou pegar um Natal só. Então, eu teria que pegar histórico de venda dos últimos 12 anos do período X, e aí eu conseguiria comparar. Tá? Então, como a gente fala em sazonalidade, né, e na área de turismo tem muito isso, eu tenho que tomar cuidado também para não comparar. Né? Tem uma época que vende muito, sei lá, julho e agosto, como exemplo aqui, dependendo do negócio, não vai fazer sentido. Então, também tem que tomar cuidado para fazer essa comparação. Aqui, canal de aquisição, né? Ter todos os números de quem que está chegando por qual canal. Tá? Isso também é importante. Às vezes começa a chegar um monte de cliente, a gente não sabe de onde a pessoa está vindo, e acha legal, claro, porque a gente está vendendo bastante, né? Mas de onde essa pessoa está vindo? Como é que ela me achou? Será que alguém indicou? Então, ter essa informação é crucial para você conseguir escalar. Tá? Comparar promoção, né? Promoção A, promoção B, identificar qual estratégia funciona melhor. Empresas de tráfego pago aí de produto digital, principalmente, eles chegam a fazer 30, 40, 50 páginas de venda diferente e colocar tráfego em cima delas só para comprar números. No final, vai ser 2 ou 3 que vai vender. Então, eles fazem página com variação de cor, variação de texto, variação de imagem, e joga isso aí, esse chamado de teste AB, né? E eles vão comprando dados, gastando bastante comprando dados. Então, como a gente não é um negócio que a gente vai fazer, comparar as promoções já vai trazer muito mais assertividade quando você quiser fazer alguma outra oferta, né, para aquele cliente. Agora vem um nome estranho, né? Cultura Data Driving. O que é isso aqui, né? Então, nada mais é do que, como é que fala? Decisões orientadas a dados. Tá? Então, Data Drives é isso. Então, aqui é um exemplo prático, né? Então, aqui, antes dessa cultura na empresa, então, eu acho que o cliente prefere comprar um pacote de final de semana. Então, decisão baseada em intuição, experiência, né? E é óbvio que isso vale muito também, né? E depois, olha a diferença aqui, ó. Os dados mostram que 78% dos clientes preferem o pacote de 3 dias.
decisões fundamentadas em evidência concreta. Então, você tendo esses dados na mão, você começa a parar ou diminuir muito nessa tomada de decisão por feeling, né? Essa tomada de decisão por experiência. Você começa a usar os próprios números para justificar. Porque se der certo, você vai saber porque deu certo. E é importante saber, às vezes você faz uma campanha e dá certo, vende, e aí você faz a mesma oferta depois. Não sei se alguém já teve essa experiência. Fala, mas eu estou vendendo a mesma coisa, o mesmo preço, a mesma foto, tudo, e a outra vendeu, essa não vendeu. Às vezes ela deu certo a primeira vez e não foi por causa da foto, não foi por causa do texto que você usou, não foi por causa do preço, foi por causa de alguma coisa que você não conseguiu identificar para poder repetir. Às vezes foi uma época diferente, às vezes você tinha, isso acontece muito com o tráfego pago, às vezes tem gente que faz anúncio na época da Black Friday, é impossível a gente concorrer com as grandes redes de varejo, tá? Então, é uma época que os pequenos, né, começam a tira o pé do acelerador, deixa os caras aí e depois vai atrás. Né? Então, ter decisão baseada em dados é onde realmente você vai conseguir saber onde você vai escalar ou não. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar. Fala aí. Então, Júnior, ter o CRM também, ainda que seja pago, eu não sei se existe CRM gratuito, também é bem interessante, né? E você já consegue ter bastante dados, né? Eu só não sei se existe algum que seja gratuito. Eu acho que tem, né? Só que aí vai evoluir na ferramenta, vai ficando... Você vai pagando, né? Tipo Canva, enfim. Eu também não sei se existe algum CRM gratuito, tá? Mas os CRMs antigos, quer dizer, antigamente os CRMs eram caros, né? Então tinha empresas que desenvolvia, chamava de software house na época, você contratava empresas para desenvolver um software para você. Hoje em dia não, você contrata um CRM muito barato, e vale a pena ter, né? Porque ele vai te dar um usuário sem ele e já vai te dar ali, alguns deles já te dão um dashboard ali que você já vai conseguir, já começa a criar tags de cliente, né, para poder segmentar eles, cliente interessado em produto X, em produto Y, né? Então começa a criar essa inteligência de venda ali por trás. Sei lá, eu acho que a partir de R$ 150 eu já vi CRM aí que funciona muito bem, né? Dados de sazonalidade, né? A gente já tinha falado também, identificar, né? Identificar os dados, mapear exatamente quando a ocupação cai e quando a ocupação sobe, né? Maximizar a temporada e planejar com antecedência. Então, você sabendo que em época tal você vai vender menos, vendendo menos, você vai ter menos trabalho, será que não valeria a pena criar um produto diferente para aquela época que vai ter uma aderência maior? Produto na época de chuva, produto na época do frio? Será que é possível fazer isso dentro do negócio que a gente já tem, sem criar um investimento a mais? Às vezes sim, às vezes não, mas é uma coisa para se pensar, né? Então, alguns desafios aqui, né, para propor para vocês. Então, pensar sobre os dados que você já coleta, né? Então, os dados que você está coletando, tá ok? Já dá para começar a trabalhar? Ou eu preciso ainda pegar alguma coisa? Então, qual dado que você nunca analisou? Tem alguma coisa que a gente falou aqui que às vezes você nunca deu muita importância para aquilo, talvez valha a pena começar a pensar, né? Como é que eu vou conseguir começar a identificar aquelas correlações que a gente falou? Será que vale a pena? Às vezes eu anuncio meu imóvel no Airbnb, será que tem uma taxa de ocupação X? Será que não vale a pena dar uma renovada naquelas fotos, trocar foto de hora, colocar foto à noite? Você pode ver a Airbnb, o pessoal usa só foto durante o dia, né? E isso não tem uma regra. Não quer dizer que só foto durante o dia que vai vender. Tá? Então, será que não vale a pena colocar algumas fotos diferentes ali do que o padrão que a gente tem? Tá vendendo ali uma taxa de ocupação de 30%. Faz um teste, vê se não aumenta para 35%, só trocando a foto, mudando a descrição, mudando o nome do imóvel, né? Isso vale para a experiência também, né? Então, colocar o nome da experiência, colocar uma história ali por trás, é por que você resolveu fazer aquela experiência. A Tânia tem muito isso, né? Ela faz muita
experiência aqui na Chapada, né? Será que não vale a pena, às vezes, contar alguma história ali para conectar com aquela pessoa, né? E aqui, como que a gente consegue colocar isso em prática, né? A gente fala muita coisa, muito indicador, tem muita coisa na internet disso, que se a gente for procurar, mas escolhe um dado só, escolhe uma informação, né? Pega um indicador desse e começa a acompanhar, e vai aos poucos. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Vai aos poucos, identifica aquilo, faz aquele processo ficar natural para você. É um processo natural que você vai começar ali fazendo no dia a dia, sem nem perceber que você está fazendo, e vai aumentando, pega 1, 2, 3 indicadores daquele, começa a trabalhar. Faz em planilha mesmo, se você não conseguir fazer em outra ferramenta. Usa o próprio Excel, a planilha do Google, né? A própria planilha do Google, ela tem muita coisa ali, até mais avançada, mas não precisa. Usa fórmula simples, fórmula percentual, soma, média, né? E vai usando esses dados e tirando conclusões periódicas. Você pode fazer por dia, por semana, por mês, por trimestre, né? Começa a pegar essas informações. Se você tiver dados históricos, começa a comparar alguma coisa com o ano anterior. Então, vamos comparar abril de 2025 com o que eu fiz em abril de 2024. Então, essas duas informações você já tem, né? Que os 2 meses já aconteceram. Então, pega esses dados e faz um comparativo e usa isso até como laboratório, né? Então, deu certo, as fórmulas aqui estão funcionando, consegui comparar, vamos passar para o mês seguinte, vamos fazer. Faz aos poucos, um pouquinho todo dia. E aqui a gente fala um pouco do funil, né? Então, como é que você vai entender bem o seu funil de venda? E aqui tem alguns outros indicadores, né? Então, indicadores simples, né? Quantidade de atendimento por dia. Então, com quantas pessoas você se comunica por dia que você quer vender? Eu falo com 10 pessoas. Eu falo com 10 pessoas, mas eu faço uma venda por semana. Então, se eu falo com 10 pessoas por dia e faço uma venda por semana, isso significa que eu tenho que falar com bem mais gente, né? Então, se eu falo com 10 pessoas por dia e faço uma venda, eu consigo calcular que eu tenho uma taxa de conversão aqui de 10%, né? Então, cada 10 pessoas que eu falo, eu faço uma venda. Se eu quiser fazer 10 vendas por dia, o que eu tenho que fazer? Não é uma conta exata, mas se eu falar com 100 pessoas por dia, provavelmente eu vou fazer 10 vendas. Então, você já sabe, já tem um cálculo ali como escalar aquilo, né? Dessas pessoas que eu falo, de onde elas estão vindo? Do site, do Instagram, é um cliente recorrente, veio por indicação, quem que é essa pessoa? Precisa saber e separar esses grupos. Esses grupos precisam necessariamente ser trabalhados de forma diferente, né? Mas precisa ter esse dado, precisa ter essa informação. Qual a quantidade de venda? Então, eu vendi 10, 15, 20 produtos, 20 serviços do produto X, então precisa ter esse número. Qual o valor total de venda? Então, todas essas vendas que eu fiz deu 10 mil reais. Beleza, eu tenho um total de venda. Sabendo o total de venda, a quantidade de venda, automaticamente dividindo pelo outro, eu vou ter o ticket médio. Então, qual que é o ticket médio daquilo? Será que eu consigo aumentar um pouco esse ticket médio? Talvez fazendo um upsell, um cross-sell, que a gente falou, criando um produto ali para conectar, né? Qual que é a taxa de conversão, né? Então, sei quantas pessoas eu atendi por dia e sei quantas vendas eu fiz, dividindo um pelo outro, a gente vai ter o percentual de conversão. A gente sabe quantas pessoas a gente precisa atender a mais para poder escalar o negócio. Eu quero vender 10 vendas, fazendo 10 vendas por semana, eu quero fazer 15. Eu não sei o que fazer. Uma das coisas, sem conhecer o negócio, eu já posso te falar. Atende mais pessoas. Entende de onde está vindo essas pessoas e vai atrás de mais. Se precisar investir em tráfego pago, é o que geralmente a gente faz, né? Aumenta a boca do funil, faz mais gente procurar e aumenta a taxa de conversão ali. Então, resumo agora, antes da gente finalizar. Vender mais. Os dados ajudam a vender melhor com estratégia certeira, né? Conhecer o cliente. Sem conhecer o cliente, não dá. Para quem ainda não tem traçado um mapa de empatia, como é que chama? O público-alvo e o avatar do produto, o persona, né? Que é a mesma coisa, é importante, muito importante a gente fazer, tá? Para você saber
o horário que você se comunica com aquela pessoa, o tom que você vai falar com ela, se é mais formal, se é mais informal, qual época é melhor para conversar com aquele cliente ali. Então, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp 6 horas da manhã, a gente está falando coisa óbvia aqui, que é claro que não, né? Mas será que se eu mandar às 10 da manhã, aquela pessoa às vezes também não é um horário bom para ela, né? Às vezes um horário bom para ela é das 19 às 20. Então a gente precisa entender quem que é aquela pessoa ali, o que que ela faz, qual a rotina dela do dia, para poder se comunicar, tá? Então conhecer o cliente. Então criar um mapa de empatia, criar a persona e ter o público-alvo escrito, definido, tá? E aqui a gente fala de novo, né? Você já tem os dados, né? Você já tem os dados. Então, é questão de pegar e entender como usar. Aqui está cortando o final, mas aqui eu coloquei algumas coisas que analisando os dados que você já tem, pode... Ah, dá para diminuir aqui. Não adiantou nada. Bom, algumas coisas que analisando os dados que você tem, você já consegue melhorar isso muito rápido, tá? Aqui. Então, você consegue redução de custo, tá? A gente fala redução de custo, quer dizer aumento do lucro, né? Aumento de venda, satisfação do cliente e eficiência operacional. A eficiência operacional, às vezes a gente fala até em fazer a mesma quantidade de vendas com menos pessoas, né? Ou menos pessoas atendendo para fazer um determinado serviço. Então, esses dados vai trazer isso tudo muito rápido. Então, com certeza, se todo mundo que está aqui pegar os dados que já tem e começar a fazer essa análise, assim, é coisa de 2 a 3 meses, vocês vão ver uma diferença muito grande já. Para quem ainda não faz, eu recomendo muito que comece a fazer o quanto antes, tá? Entender como é feito canal de aquisição e ter esses números na mão é o que vai fazer a total diferença, tá? Algumas perguntas, né? Então, quanto tempo até ver resultado, né? A análise pode gerar insight imediato. Então, a partir de um cálculo desse, de uma fórmula dessa até simples, 2, 3 horas de trabalho no Excel, você já consegue começar a ter uma visão um pouco diferente, né? A gente está falando um resultado já que faça de realmente diferença no negócio entre 2 e 3 meses, né? Precisa ter algum software específico? Com certeza não. Usa o Excel e pronto. Pega os dados que você já tem no Instagram, dados que você já tem no WhatsApp, e pede para o ChatGPT te ajudar a traçar um perfil de cliente ali, tá? Ele vai fazer isso, funciona bem. Um negócio pequeno, vale a pena? Com certeza sim, é mais fácil, muito mais fácil de fazer num negócio pequeno. Às vezes é mais difícil se os dados não tiver organizados e não tiver padronizado, tá? Mas é mais fácil, tá? É mais fácil fazer por causa da quantidade de informação e por, geralmente, quem está aqui é que toma a decisão, né? Então é mais fácil também. E tomar muito cuidado com a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você criar uma lista de e-mail e começar a disparar e-mail para aquelas pessoas, essas pessoas precisam necessariamente ter se cadastrado para receber, é um ponto. O outro ponto, você precisa ter no final do e-mail uma opção para a pessoa descadastrar se ela quiser automaticamente sem falar com ninguém. Então, são 2 pontos que tem que tomar muito cuidado aí no disparo de e-mail, né? Para não virar spam. Então, como que a gente faz geralmente para que isso não aconteça? Manda uma mensagem no WhatsApp, faz uma oferta para aquela pessoa, pede para ela se inscrever, né, dando um e-book ou, sei lá, um serviço que você pode oferecer para ela, e ela se cadastrou e ela vai saber que vai receber e-mail. E aí você não tem problema nenhum com LGPD. No final do e-book, tem esse checklist que eu coloquei lá. Tá? Depois vocês dão uma olhada. Então, a partir desse checklist, do que a gente falou aqui, já dá para fazer muita coisa, tá? Então, algumas prioridades, ó, definir, eu não vou ler tudo aqui, né, depois vocês dão uma olhada no e-book, ó, mas destaquei algumas coisas, definir suas perguntas prioritárias, ó, identificar 2 ou 3 aspectos do negócio que você quer melhorar, que você quer otimizar, e trabalhar em cima daquilo, né, procurar os dados em cima daquilo. Segundo aqui, fazer um inventário dos dados. Então, que informação tem? Então, tem número do cliente, número de clientes que eu vendi no ano, no mês, né? Se você tiver por data, você vai ter isso.
qual o valor, qual o ticket médio. Então, fazer um inventário, anotar mesmo quais os dados que você já tem, né? E começar um projeto piloto específico. Então, em cima daquilo, falar, vou fazer um projeto piloto, vai ser um teste aqui, e isso aqui funcionando, eu conseguindo dominar esses números, eu vou ampliar para todos os serviços ou para todos os produtos e vou escalar isso para a empresa inteira, tá? Então, é isso, definir a prioridade, criar um inventário de dados, anotar mesmo que dados que você tem e começar a implantar isso num projeto piloto. No e-book tem muito mais informação do que a gente falou aqui, né? Foi só um resumo. Quem tiver perguntas aí, eu vou abrir para perguntas, tá? Tem o meu contato aqui. E é isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa aqui que a gente passou muito rápido, que vocês queiram falar? Fala, Júnior. Júnior. Pronto, Luiz, vamos lá. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar junto aí com vocês aí. E é sempre bom esse ensinamento. Eu gosto muito desses cases da Disney, né? Eu tive a oportunidade de ir lá com minha filha uma vez. Tá na programação, meus 60 anos eu completar lá, né? Eu passar lá com a minha filha que vai ter 15. Fui pai velho, né? Então tem que ser assim. 15, minha filha com 15 e eu com 60. Então, assim, eu acho que é importante, é uma coisa que eu estou buscando lá dentro do Visit Brasília também, essas coisas de cada vez mais me aperfeiçoar na questão de dados, né? De números, né? Para a gente poder estar sempre entregando melhor aí para as pessoas que estão junto, que estão apoiando a gente. Então, essas falas suas aí estão super pertinentes aí. Eu agradeço a oportunidade, meu amigo. Falou, Luiz. Qualquer coisa precisar, só dá um toque. É isso aí. Alguém Júnior, mais? como é que eu posso fazer para, de alguma forma, as métricas que saem do Instagram, eu conseguir fazer a minha persona? Você acha que só o do Instagram já seria o suficiente para ter uma persona? Como é que eu conseguiria integrar isso nas minhas conversões? Ou você acha que só o Instagram não seria suficiente? Então, a persona, o que é persona? É o cliente, é a personificação do seu cliente ideal. No Instagram, provavelmente você vai ter uma média disso ali, porque no seu Instagram são vários segmentos ali que anunciam, que fazem collab, né? Então, o que seria minha sugestão? Criar essa persona, sim, é possível através do Instagram. Você vai pegar ali o público-alvo, você vai pegar sexo, você vai pegar horário, né? Você vai pegar principalmente horário, qual horário que tem mais engajamento, horário que tem menos engajamento, e vai conseguir fazer essa persona. Só que essa persona provavelmente não vai funcionar para todos os produtos que estão ali anunciados dentro do Cerrado, né? Então, seria interessante que cada empresa fizesse a sua, tá? Para poder ter resultado. Agora, se você estiver falando em resultado, de aumento de seguidor, de atrair mais empresas, né, para dentro da comunidade, aí com certeza funcionaria bem. O que eu reparo o produto, por exemplo, do passeio de barco, só da gente que é de fora de Brasília. Então, de alguma forma, está vindo do Google. Então, só regiões com DDD diferentes, sabe? São Paulo. Já o nas trilhas, que é a trilha, costuma ser realmente muito daqui de dentro, né? Então, é isso. É ver de onde está saindo cada um desses leads. E aí é a indicação, como se for... Indicação não, perdão. Aí é perguntar mesmo de onde veio, né? É a melhor forma. A melhor forma é realmente fazer isso. Você pode pegar a lista das pessoas, sei lá, pegar os últimos 90 dias e mandar um Google Form para elas. Pode fazer isso. Não é bom fazer muito antigo, mas os últimos 60, pega os últimos 60 dias e manda o Google Form. Aí você juntando com esses dados que você já tem no Instagram, pode te dar uma precisão maior. Mônica. Tá sem o áudio. Tá sem o áudio. Agora dá para ouvir? Agora sim. Não, então, obrigada aí. Eu queria agradecer pela sua disposição, pela disponibilidade em trazer esse conhecimento para a gente.
E eu queria levantar uma questão sobre, sobre esses formulários, né? Eu não sei se é uma coisa que eu sinto, que as pessoas têm uma resistência, né? Eu não sei, acho que é tanto formulário, tanto feedback para uma pré-viagem, para a viagem, para o depois. Então, elas tá cada vez, eu sinto, mais difícil conseguir que essas pessoas passem esse retorno para você, né? E outra coisa também que sobre esses dados, quando eu lembro que eu fiz um curso de tráfego pago também, e lá na ferramenta do, como é que é o nome? Na ferramenta dentro da Meta, porque do Facebook, você tem vários dados. Mas é tanta coisa que, se você realmente entender tudo, você vai longe, fica milionário. Mas até você conseguir entender cada coisa daquilo ali, mas é válido, é muito válido. Parece que essa sua forma de trabalhar talvez seja um pouco menos chata de ficar, né, comparando tantos dados que às vezes você não precisa ou precisa. Aí tem duas coisas para te falar sobre os dois assuntos, né? Sobre o Meta, né? O Meta Ads, né? Primeira coisa, não tenta entender tudo que tem ali, tá? Vai em cima realmente do seu público, né? Então, na hora de fazer um anúncio ali vai ter muita informação, vai ter muita informação na hora de fazer, muita configuração, né? Muita configuração na hora que você vai fazer. Mas define o seu público e vai em cima dele. Cria um público aberto, às vezes, para fazer uma primeira campanha, em vez de colocar o meu público, eu defini que é de 25 a 35. Esquece isso, faz a primeira campanha, que a gente chama de público aberto, e, na verdade, você vai estar comprando dados, né? Então, a ideia não é vender, vai definir um orçamento ali, sei lá, 400, 500 reais, e vou jogar aquela oferta para um público aberto. E aí você vai comparar essa informação que deu ali, praticamente sem fazer configuração nenhuma, com o seu Instagram, por exemplo. E aí você começa a ir afunilando, começa a ir segmentando. Então, uma coisa é não tentar entender tudo que está ali. Outra coisa que você pode fazer, se você tiver uma lista de e-mail muito grande, é até fácil fazer isso dentro do Meta Ads ali. Você cria um público usando a sua lista de e-mail, né? Se aquele público coincidir com o e-mail que eles usam ali, né, ele vai te falar até qual correspondência que tem. Você consegue criar um público semelhante em cima daquele público que você tinha, né? Então, não é tão difícil fazer isso. Então, começa com o mais simples e vai evoluindo. Sobre o formulário, vamos colocar entre aspas aqui, você consegue comprar esses depoimentos, tá? Então, o que eu falo em comprar o depoimento? Pedir o depoimento dando alguma bonificação para a pessoa. Então, você vai dar um desconto, você vai dar um cupom de desconto, você vai dar alguma coisa ali em troca daquele depoimento dela. Então, se você fizer o seu depoimento até tal hora, eu vou te enviar um cupom de desconto para você aproveitar nos próximos 60 dias. Se você não puder aproveitar, você pega esse cupom de desconto e pode transferir para um amigo seu. Então, você está fazendo duas coisas. Está comprando sem a pessoa saber, claro, né, de uma forma sutil, você está comprando aquele depoimento e automaticamente você está fazendo um marketing de indicação. A pessoa não quer perder aquele cupom de desconto. Ela vai indicar para uma pessoa e vai falar que é bom. Está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma estratégia que você pode usar. Obrigada. Mais alguém? Alguém? Ninguém? Bom, então acho que é isso, né? Então vamos encerrar e qualquer coisa eu estou à disposição aí de vocês, né? Dentro lá do Instagram da comunidade, é só me chamar. Ô, Júnior, voltando aí esse que você falou rapidinho aí sobre esse código de desconto, queria entender um pouco melhor aí. Porque ela falou que realmente tem uma dificuldade das pessoas, você mandar um Google Form e pedir uma avaliação, né, do produto, do serviço que você está vendendo. Ah, tá. Então, o que pode ser feito? Você oferecer um cupom de desconto, um bônus de alguma coisa, caso a pessoa faça aquela avaliação, e aí você tem que usar um gatilho ali da urgência, né? Da escassez. Tem que fazer até dia tal, senão você perde. E também dá a opção da pessoa poder direcionar aquele cupom de desconto para outra pessoa, né? Então você faz o marketing de indicação e já compra aquela avaliação ali. O que eu estou fazendo agora, né, começando testes aí,
com eventos aqui em Brasília, né? Por exemplo, tá tendo uns eventos em Brasília, que shows principalmente, que eles criam lá um código de desconto, Visite Brasília, e aí a pessoa tem desconto. Por exemplo, esse de rock que vai ter agora aí, final de semana, o RPB, é 15% de desconto. Se você usar o código Visite Brasília. Aí tem o Maurício Manieri, também vai vir em Brasília, 15% de desconto, se você usar o código. Vai ter uma peça de um balé, que vai acontecer também no Ulisses Guimarães, 15% de desconto. Então, eu tô trabalhando isso para quê? Para as empresas, né, de eventos verem aí o potencial do Visite Brasil com relação a isso, quando cria, como é que vai ser a compra. Mas a minha ideia para o segundo semestre e tal, é criar o link de afiliado. Por exemplo, o cara vai dar 15% de desconto, mas em vez de eu dar 15% de desconto para o seguidor, eu dou 13% de desconto, 2% fica para o Visite Brasília, entendeu? Para que a gente possa monetizar. Ou então, o cara continua dando os 15%, mas ele junta, sei lá, ele me dá mais 1 ou 2%, né, para o Visite Brasília, para aquele negócio do link de afiliado, né? Sim. É o que eu estou querendo fazer, isso dentro do Visite Brasília. E isso também eu já falei com a Jaque aí, com o Thiago. Isso estende também para todo mundo aí. Na hora que tiver o link de afiliado, a pessoa pode... na hora que a gente já tiver essa ferramenta rodando certinho, a gente pode colocar no Visite Brasília lá, porque aí minha audiência adquire o produto, né? Com a audiência que eu tenho lá, e o Visite Brasília é remunerado, né? Vira igual um cartório, né? Você vai pingando ali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daí, e todo mundo se ajuda, né? Hoje, pelo que eu sei, o Retrilhar não tem essa opção de afiliado, né? Igual a gente tem outras plataformas que já tem isso pronto, né? Pelo menos o que eu fiquei sabendo que ainda não tem isso. O Hotmart, né? Por exemplo, Hotmart, né? Hotmart seria um exemplo. A Hotmart só trabalha com produto digital. Teria que ser tipo uma... Tem outro Qify, tem o Monetize, que trabalha com serviço, com venda de produtos, né? Júnior, até que tem afiliado, sim, no Retrilhar. Só que o que acontece? Hoje, a gente está aguardando a atualização que vai ser agora em junho, porque o que acontece com afiliados? A intenção do Retrilhar é que aconteça por exemplo, você tem um afiliado, aí você consegue vender por aquele link, aí vai ter um split de vendas, onde vai o dinheiro para a experiência, né? Vamos supor, para a Tânia, e o outro já vai para o afiliado, por exemplo, o Visite Brasília. Aí fica mais justo e mais fácil. Hoje a gente tem que pegar um relatório, onde esse relatório, quem passa somos nós, que somos os donos da experiência. Então, não fica uma coisa muito justa, né? Eu acho que quando o Retrilhar começar a fazer isso, tipo, destinar o dinheiro, o afiliado já vai receber, e a Tânia vai receber, e os dois recebem junto, pronto. Né? Não precisa de relatório, nada. Eu acho que até junho já vai estar, eu não vejo a hora. Porque aí a trilha fica justa, né? A trilha fica justa. É mais fácil, né? Porque o dinheiro já entra pronto. No caso do Hotmart, Monetiza, a plataforma aí que o Luiz falou, ela já faz o split, e isso é muito bom até para imposto, né? Porque você não vai receber aquele valor na tua conta. Justamente, ainda tem isso. Ainda tem bastante isso, né? Porque... No caso lá, do meu lá, que eu faço pelo Mercado Pago, eu já recebo já com o desconto deles lá, entendeu? Quando o pessoal se associa ao Visite Brasília, paga lá, paga lá R$238,80 por ano. Mas eu não recebo aquele valor, eu recebo outro valor, porque a parte já fica lá para o Mercado Pago. Sim. Mas é isso aí. Gente, eu posso aproveitar a oportunidade, enquanto tem muita gente aí da comunidade. Ana Cláudia, agora eu consegui te identificar. É a esposa do Júnior, gente, está aqui com a gente. Ajuda bastante com as ideias. Jaqueline, Jaque, fala pro Thiago que ele saiu antes da hora. Briga com ele aí. Eu vou pegar ele na chincha aqui. Eu vou espelhar aqui a tela, só para mostrar para vocês o nosso GoCollab, que é o nosso grupo, a nossa comunidade, mas em um aplicativo. Vocês conseguem ver aí? Sim.
Sim. Tudo que está acontecendo, eventos, tudo, todas as marcações, elas vêm para cá também. E o e-book do Júnior, além de estar, com certeza ele já passou aí por Drive para vocês, mas ele está aqui também. Assim como também a palestra Mentalidade de Sucesso. Essa gravação que a gente fez, que eu tenho até que daqui um pouquinho já desligar aqui a gravação, ela vai vir para cá também. Então, todos vocês receberam um link, acessem, é muito legal, e a gente tem tentado colocar todas as informações, todos os passo a passos, até mesmo quem está no plano premium, que fala, eu tenho direito a quê? Plano essencial. Então, eu acho que vale super a pena a gente trabalhar melhor essa plataforma aqui, que é de vocês, tá? E para próximo semestre, eu espero ter mais e-books, mais cursos, mais coisas e mais passo a passo. Com certeza, nesse Boas-Vindas, vão ter passo a passos, assim, tipo, oi, você está na comunidade, agora você já pode fazer a inscrição no Retrilhar e assim por diante, tá? Essa é a ideia. Brigou, você voltou. Ó, o Thiago, Voltou. rapaz. Esse morre de medo, viu, moço? Ei, bichão. Rapaz, não tô conseguindo nem falar, meu irmão. Minha voz tá sumindo. Então, o que eu vou fazer com a questão do GoColab? Vou colocar novamente para todos vocês, só temos 37 membros aqui, sendo que na comunidade a gente tem 53 empreendimentos registrados, membros, né? E vários outros apoiadores. Então, eu quero mais gente aqui, ó, para saber melhor sobre o que está acontecendo. Combinado? Tá ótimo. Fechado. Um abraço. Obrigado por tudo aí, por vocês aí, viu? Um abraço, conte comigo. Falou, Luiz. Tchau, obrigada, Júnior. Obrigado, Tiago e Até mais. Jaque, pela ideia. Valeu, Falou, obrigado. galera. Tchau, tchau. Júnior, Boa muito noite, obrigada. pessoal. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada e boa noite. Melhoras, Jaque e Tiago. Eu entendi que vocês estão doentes. Melhoras para vocês. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tem que bloquear aqui a gravação agora. Como é que bloqueia assim, né? Parar a gravação. Pronto.